Olá! Nosso assunto de hoje é sobre alterações cromossômicas. Vocês estão lembrados de que a maioria das espécies apresenta um número característico de cromossomos? Além disso, todos os tecidos de um organismo, exceto os gametas, têm o mesmo conjunto de cromossomos, sendo eles de mesmo tamanho e estrutura. Contudo, as variações no número de cromossomos surgem periodicamente. Também podem surgir variações na estrutura dos cromossomos. Eles podem perder ou ganhar partes e a ordem dos genes em um cromossomo pode ser alterada. Essas variações no número e na estrutura dos cromossomos são chamadas de mutações ou alterações cromossômicas e exercem um papel importante na agricultura e na evolução das espécies. As mutações cromossômicas podem ser agrupadas em 3 categorias básicas: rearranjos cromossômicos, aneuploidias e poliploidias. Os rearranjos cromossômicos alteram a estrutura dos cromossomos. Por exemplo, um segmento de cromossomo pode ser duplicado, eliminado ou invertido. Na aneuploidia, o número de cromossomos é alterado. Um ou mais cromossomos são adicionados ou eliminados. Na poliploidia, um ou mais conjuntos de cromossomos são adicionados. Um poliploide é qualquer organismo com mais de 2 conjuntos de cromossomos, por exemplo, 3N, 4N, 5N ou até mais. Existem 4 tipos de rearranjos cromossômicos: as duplicações, deleções, inversões e translocações. Muitos deles se originam quando ocorrem rupturas das fitas duplas nas moléculas de DNA. Uma vez que essas rupturas das fitas em geral levam à morte, os organismos desenvolveram mecanismos para reparar tais rupturas ao reconectar as extremidades rompidas do DNA. Se as 2 extremidades rompidas forem reunidas corretamente, o cromossomo original é restaurado e não há rearranjo cromossômico. Entretanto, às vezes as extremidades erradas são conectadas, levando ao rearranjo cromossômico. Os rearranjos cromossômicos também podem surgir por meio de erros no crossing over. Uma duplicação cromossômica é uma mutação na qual parte do cromossomo é duplicada. O tipo de duplicação na qual a região duplicada está imediatamente adjacente ao segmento original é chamada de duplicação em tandem. Se o segmento duplicado está localizado a uma distância do segmento original, no mesmo cromossomo ou em um cromossomo diferente, o rearranjo é chamado de duplicação deslocada. Já uma duplicação pode estar na mesma orientação da sequência original, como nos primeiros exemplos, ou invertida. Nesse caso, ela é chamada de duplicação reversa. Em indivíduos heterozigotos, para uma duplicação cromossômica, a região duplicada do cromossomo forma uma alça quando os cromossomos homólogos se pareiam na prófase 1 da meiose. E como uma duplicação cromossômica altera o fenótipo? Bom, apesar da mutação, as sequências de genes não são alteradas pelas duplicações e nenhuma informação genética é perdida. A única alteração é a existência de cópias adicionais de sequências normais. A quantidade de uma proteína sintetizada por uma célula está diretamente relacionada com o número de cópias dos seus genes correspondentes. Em geral, um organismo com 3 cópias funcionais de um gene produz 1,5 vezes a mais de proteína codificada por aquele gene do que uma proteína produzida por um indivíduo com apenas 2 cópias, que é o normal de um indivíduo diploide. Se a quantidade de uma proteína aumentar, a das outras permanece constante, e assim podem surgir problemas. As duplicações têm surgido frequentemente ao longo da evolução de muitos organismos eucariotos. Após um cromossomo sofrer duplicação, existem cópias extras do gene na região duplicada. A cópia original pode fornecer a função essencial, enquanto uma cópia extra, a partir da duplicação, está livre para sofrer mutações e alterações que podem beneficiar o organismo. Um segundo tipo de rearranjo cromossômico é a deleção cromossômica, que é a perda de um segmento do cromossomo. Uma grande deleção pode ser facilmente detectada porque o cromossomo fica mais curto. Em indivíduos heterozigotos para deleções, o cromossomo normal precisa formar uma alça durante o pareamento dos homólogos na prófase 1 da meiose,
para permitir que as regiões homólogas dos dois cromossomos se alinhem e sofram a sinapse. Essa alça gera uma estrutura muito parecida com a observada para indivíduos heterozigotos nas duplicações. As consequências fenotípicas de uma deleção dependem de quais genes estão localizados na região eliminada. Se a deleção incluir o centrômero, então os cromossomos não se separam na meiose ou na mitose e ele será perdido. Muitas deleções são letais, porque as cópias de qualquer gene essencial localizado na região eliminada são perdidas. Nos seres humanos, uma deleção no braço curto do cromossomo 5 é responsável pela síndrome do miado do gato. O nome é originado pelo som emitido, semelhante ao miado de um gato, pelos recém-nascidos que têm essa síndrome. Uma criança heterozigota para essa deleção tem a cabeça pequena, olhos bem espaçados, rosto redondo e déficit intelectual. Um terceiro tipo de rearranjo cromossômico é a inversão cromossômica, na qual um segmento de cromossomo é invertido, ele gira 180 graus. Para que ocorra uma inversão, o cromossomo deve ser quebrado em dois locais. As inversões que não incluem o centrômero são chamadas de inversões paracêntricas, enquanto as inversões que incluem o centrômero são chamadas de inversões pericêntricas. As inversões podem ter um papel importante na evolução humana. Os padrões de bandeamento G revelam que vários cromossomos humanos são diferentes dos chimpanzés por apenas uma inversão pericêntrica. Os organismos com inversões não perdem nem ganham nenhum material genético, apenas a sequência de DNA foi alterada. Contudo, essas mutações têm profundos efeitos no fenótipo. Uma inversão pode romper um gene em duas partes, com uma delas se movendo para um novo local e destruindo a função daquele gene. Quando o indivíduo é homozigoto para uma inversão, não surgem problemas específicos na meiose, e os dois cromossomos homólogos podem parear e se separar normalmente. Entretanto, quando o indivíduo é heterozigoto para uma inversão, a ordem do gene dos dois homólogos é diferente e as sequências homólogas só conseguem se alinhar e parear se os dois cromossomos formarem uma alça de inversão. Uma translocação ocasiona o movimento do material genético entre cromossomos não homólogos, ou dentro do mesmo cromossomo. Em uma translocação não recíproca, o material genético se desloca de um cromossomo para o outro sem nenhuma troca recíproca. Mais comumente, existe uma troca de duas vias dos segmentos entre os cromossomos, resultando em uma translocação recíproca. As translocações podem afetar um fenótipo de várias formas. Primeiro, elas podem unir fisicamente genes que antes estavam localizados em diferentes cromossomos. Essas novas uniões podem afetar a expressão do gene. Segundo, as rupturas de cromossomos que produzem as translocações podem ocorrer em um gene e comprometer a sua função. A neurofibromatose é uma doença genética caracterizada por numerosos tumores fibrosos na pele e no tecido nervoso. Estudos identificaram que a ruptura e a translocação de uma determinada região do cromossomo 17 provoca essa doença. As translocações são com frequência importantes na evolução dos cariótipos. Chimpanzés, gorilas e orangotangos têm 48 cromossomos, enquanto os seres humanos têm 46. O cromossomo 2 humano é um grande cromossomo metacêntrico, com padrões de bandeamento G que combinam com os encontrados em dois cromossomos acrocêntricos diferentes dos macacos. Os rearranjos cromossômicos são determinados ao examinar os cromossomos com o microscópio. O exame visual identifica os rearranjos com base nas mudanças do tamanho geral de um cromossomo, alteração dos padrões de bandeamento revelada pela coloração do cromossomo ou seu comportamento na meiose. O microscópio, entretanto, só consegue detectar grandes rearranjos cromossômicos, tipicamente os que têm pelo menos 5 milhões de pares de bases de comprimento. Além dos rearranjos cromossômicos, as mutações cromossômicas incluem alteração no número dos cromossomos. As variações no número de cromossomos podem ser classificadas em dois tipos básicos: aneuploidia, que é uma alteração no número de cromossomos, e poliploidia, uma alteração no número de conjuntos de cromossomos. A aneuploidia pode surgir de várias formas.
Primeiro, a não disjunção pode ocorrer durante a meiose 1 se os cromossomos homólogos não se separarem, e com isso pode levar à produção de gametas aneuploides. Segundo, a não disjunção também pode ocorrer na meiose 2, quando as cromátides irmãs, ao invés dos cromossomos homólogos, não se separam. Novamente, alguns gametas irão conter cromossomos a mais ou a menos. Em terceiro, as aneuploidias podem surgir pela não disjunção, falha dos cromossomos homólogos ou cromátides irmãs em se separar na meiose ou mitose. A não disjunção faz com que alguns gametas ou células tenham um cromossomo extra e outros gametas e células não tenham um cromossomo. Vamos considerar 4 tipos de aneuploidias em indivíduos diploides: nulissomia, monossomia, trissomia e tetrassomia. A nulissomia é a perda de ambos os membros de um par homólogo de cromossomos. É representada como 2n-2, em que n se refere ao número haploide de cromossomos. Assim, nos seres humanos, que normalmente têm 2n igual a 46 cromossomos, um zigoto nulissômico tem 44 cromossomos. A monossomia é a perda de um único cromossomo, representada como 2n-1. Um zigoto humano monossômico tem 45 cromossomos. A trissomia é o ganho de um único cromossomo, representada como 2n mais 1. Um zigoto humano trissômico tem 47 cromossomos. O ganho de um cromossomo significa que existem 3 cópias homólogas de um cromossomo. Já a tetrassomia é o ganho de 2 cromossomos homólogos, representada como 2n mais 2. Um zigoto humano tetrassômico tem 48 cromossomos. A tetrassomia não é o ganho de 2 cromossomos extras, mas, em vez do ganho de 2 cromossomos homólogos, teremos 4 cópias homólogas de um dado cromossomo. Em geral, a aneuploidia altera o fenótipo de forma drástica. Na maioria dos animais e em muitas plantas, as mutações aneuploides são letais. Como a aneuploidia afeta o número de cópias de genes, mas não a sua sequência de nucleotídeos, é mais provável que os efeitos da aneuploidia se devam à dosagem genética normal. Ela altera a dosagem para alguns, mas não todos, genes, alterando as concentrações relativas dos produtos dos genes, interferindo no desenvolvimento normal. Uma exceção importante para a relação entre o número de genes e a dosagem genética são os genes do cromossomo X nos mamíferos. Nesses animais, a inativação do cromossomo X garante que os machos que têm um único cromossomo X e as fêmeas que têm 2 cromossomos X recebam a mesma dosagem funcional para os genes ligados ao X. Os cromossomos X adicionais são inativados nos mamíferos, então podemos esperar que a aneuploidia dos cromossomos sexuais seja menos prejudicial nesses animais. Por motivos desconhecidos, uma elevada porcentagem de todos os embriões humanos concebidos tem anomalias cromossômicas. Defeitos cromossômicos são encontrados em pelo menos 50% dos fetos humanos abortados de forma espontânea, e a aneuploidia é responsável pela maioria dos casos. As aneuploidias mais comuns observadas nos seres vivos humanos são as que envolvem os cromossomos sexuais. As síndromes de Turner e de Klinefelter são resultados de aneuploidia dos cromossomos sexuais. A síndrome de Down, também conhecida como trissomia do 21, é a aneuploidia autossômica mais comum nos seres humanos e foi detectada em 1866 pelo médico John Down. A incidência da síndrome de Down observada no mundo é de cerca de 1 em 700 nascimentos. Aproximadamente 92% das pessoas com síndrome de Down têm 3 cópias completas do cromossomo 21 e, portanto, um total de 47 cromossomos, uma condição chamada de síndrome de Down primária. A síndrome de Down primária geralmente surge a partir da não disjunção espontânea na formação no óvulo. Cerca de 4% das pessoas com síndrome de Down não são trissômicas para o cromossomo 21 completo. Em vez disso, eles têm 46 cromossomos, mas uma cópia extra da parte do cromossomo 21 está presa a outro cromossomo por meio de uma translocação, chamada de translocação robertsoniana. Poucos humanos aneuploides autossômicos, além da trissomia do 21, conseguem sobreviver. A trissomia do 18, também conhecida como síndrome de Edward,
tem uma frequência de aproximadamente 1 em 8.000 nascidos vivos. Os recém-nascidos com essa síndrome têm grave déficit intelectual, orelhas de implantação baixa, pescoço curto, pés deformados, dedos das mãos cerrados, problemas cardíacos e outras incapacidades. Poucos vivem por mais de 1 ano. A maioria dos casos de síndrome de Down e outros tipos de aneuploidias nos seres humanos surgem a partir da não disjunção materna, e a frequência de aneuploidia aumenta com a idade da mãe. As fêmeas dos mamíferos nascem com os ovócitos primários suspensos no estágio do diplóteno, da prófase 1 da meiose. Pouco antes da ovulação, a meiose termina e a primeira divisão é completa, produzindo um ovócito secundário. Nesse ponto, a meiose é suspensa novamente e permanece assim até que o ovócito secundário seja penetrado por um espermatozoide. Os componentes do fuso e outras estruturas necessárias para a separação cromossômica podem se romper na longa interrupção da meiose, gerando, assim, aneuploidia nos filhos das mulheres mais velhas. De acordo com essa teoria, não é observado o efeito da idade nos homens, porque os espermatozoides são produzidos de forma contínua após a puberdade, sem a suspensão prolongada das divisões meióticas. Alguns organismos têm mais de 2 conjuntos de cromossomos e são poliploides. Os poliploides incluem triploides, tetraploides, pentaploides e até números maiores de conjuntos de cromossomos. A poliploidia é comum nas plantas e é o principal mecanismo pelo qual surgem novas espécies. Aproximadamente 40% de todas as espécies das angiospermas são poliploides. Elas incluem várias plantas importantes para a agricultura, como o algodão, o trigo, a cana-de-açúcar, aveia, batata, dentre outras. A poliploidia é menos comum nos animais, mas é encontrada em alguns invertebrados, peixes, salamandras, sapos e lagartos. Embora não ocorra naturalmente, os poliploides viáveis são conhecidos nas aves, mas foi relatado pelo menos um mamífero poliploide, um rato na Argentina. Vamos considerar os 2 principais tipos de poliploidia: a autopoliploidia, na qual todos os conjuntos de cromossomos são de uma única espécie, e a alopoliploidia, na qual os conjuntos de cromossomos são oriundos de 2 ou mais espécies. A autopoliploidia é provocada por acidentes na mitose ou meiose, que produzem conjuntos extras de cromossomos, todos derivados de uma única espécie. A não disjunção de cromossomos na mitose em um embrião 2N inicial, por exemplo, dobra o número de cromossomos e produz um autotetraploide, 4N. A não disjunção pode ser artificialmente induzida pela colchicina, uma substância química que interrompe a formação do fuso. A esterilidade, que em geral acompanha a autopoliploidia, é explorada na agricultura. As bananas, por exemplo, são triploides, 3N igual a 33, estéreis e sem sementes. A alopoliploidia surge a partir da hibridização entre 2 espécies. George Carpentier criou poliploides experimentalmente nos anos de 1920. O repolho e o rabanete são plantas importantes para a agricultura, mas as folhas do repolho e as raízes do rabanete são consumidas. Karpetchenko queria produzir uma planta que tivesse as folhas do repolho e as raízes do rabanete, assim nenhuma parte da planta seria desperdiçada. Como o repolho e o rabanete têm 18 cromossomos, Karpetchenko conseguiu cruzá-los com sucesso, produzindo um híbrido com 2N igual a 18. Após vários cruzamentos, esse pesquisador observou que uma de suas plantas produziu sementes. Quando plantadas, elas cresceram em plantas viáveis e férteis. A análise dos seus cromossomos revelou que as plantas eram alotetraploides com 2N igual a 36 cromossomos. Porém, para a decepção de Karpetchenko, entretanto, as novas plantas tinham raízes do repolho e as folhas do rabanete, o contrário do que ele desejava. Em muitos organismos, o volume celular está relacionado com o volume do núcleo, que por sua vez é determinado pelo tamanho do genoma. Assim, o aumento do número de cromossomos da poliploidia está associado a um aumento do tamanho da célula,
e muitos poliploides são maiores que os diploides. Os produtores usaram esse efeito para produzir plantas com folhas, flores, frutos e sementes maiores. A poliploidia, em especial, a alopoliploidia, dá origem a novas espécies e é particularmente importante na evolução das plantas. Vimos que as alterações cromossômicas ocorrem naturalmente nos genomas, principalmente devido a erros na divisão celular. Essas alterações podem ser incompatíveis com a vida ou acarretar no surgimento de doenças e síndromes na nossa espécie. Porém, as alterações cromossômicas são de extrema importância aos processos evolutivos e geração de biodiversidade. Nos vemos em breve!